Após a enxurrada ocorrida em janeiro, a Prefeitura de Rodeio deu início a um importante trabalho de desobstrução do rio que atravessa o bairro Rodeio 12. Essa ação emergencial visa garantir o escoamento adequado das águas e prevenir possíveis alagamentos. O trabalho de desobstrução do rio está em curso e se estenderá para outros rios do município. A Prefeitura está empenhada em assegurar a segurança e o bem-estar dos moradores, tomando medidas necessárias para minimizar os impactos das chuvas e promover a fluidez das águas. Trabalho sendo realizado aí pela Prefeitura de Rodeio no sentido de desobstruir os rios que foram obstruídos naquela catástrofe que se abateu sobre a cidade de Rodeio lá no mês de janeiro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas delibera com relação a projetos de lei. Os vereadores integrantes da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o Ivonir José Scherer, o Rubens Borchardt e o Carlos Adriano Krieger, se reuniram nesta quinta-feira, dia 13, para acompanhar a reunião. A assessora Ana Paula Manfrini também esteve presente. Tramitaram os projetos de lei ordinária número 61 de 2023, que autoriza a pavimentação de via em regime de colaboração público-privada e aprova a instituição e futura cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Vitória. O projeto de lei ordinária número 59 de 2023, que dispõe sobre o censo animal, visando o controle populacional de animais domésticos no município de Timbó. Além disso, foi deliberado também o projeto número 56 de 2023, que autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Tifa Isberner, e o projeto número 65 de 2023, no qual autoriza a concessão gratuita de direito real de uso de bem público ao Lions Clube de Timbó. Esses projetos de lei ordinário receberam pareceres favoráveis da comissão. A figueira histórica cai devido à força dos ventos em Gaspar. No município de Gaspar, uma figueira histórica que ficava em frente à prefeitura, na Praça Getúlio Vargas, caiu devido à força do vento na manhã desta quinta-feira. Você que acompanha a nossa programação pelas redes sociais está vendo aí o vídeo que mostra essa figueira caída e caiu devido aos ventos, então, na manhã de quinta-feira, dia 13. O fato aconteceu por volta das 11 horas e 20 minutos. Segundo a prefeitura, não houve ninguém ferido. A figueira iria completar 90 anos em 2024, junto da cidade de Gaspar. Ela havia sido plantada a pedido de Leopoldo Schramm, na época prefeito de Gaspar. De acordo com a nota da prefeitura, a árvore simbolizava a imponência da natureza na região central da cidade de Gaspar. E ali as imagens da figueira arrancada pela força do vento na manhã desta quinta-feira. Olha, governadores de ao menos 11 estados e do Distrito Federal contrariam Lula e mantêm escolas militares. O anúncio de encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o PSIM, pelo governo do presidente Lula, do PT, mobiliza os governadores pela manutenção das escolas do modelo nas suas regiões. Até o momento, ao menos 11 estados e o Distrito Federal já anunciaram que deverão manter o funcionamento das instituições de ensino. São eles o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, Acre e Distrito Federal. Pelo Twitter, o governador de Minas, o Romeu Zema, afirmou que a tradição, a disciplina e o prestígio de uma das instituições mais respeitadas do mundo agora se une ao trabalho de ensino dos mineiros. E olha, Santa Catarina também, ontem a gente colocou aqui na nossa enquete sobre essa situação das escolas cívico-militares, se os ouvintes da Rádio Cultura concordavam com o Estado de Santa Catarina, com a Secretaria de Estado de Educação, que também quer manter em Santa Catarina as escolas cívico-militares, independentemente do apoio ou não do governo federal, que já disse que não quer apoiar, mas repercutindo muito mal essa situação. O Lula já ontem havia indícios aí que estaria revendo essa situação, mas por enquanto o que temos que o governo federal não vai apoiar mais e vai findar o programa de escolas cívico-militares. Mas olha só, basicamente já temos 11 estados, mais Santa Catarina que se posicionou. Na nossa enquete do dia de ontem, 90% das pessoas que participaram dizendo que concordam com Santa Catarina no sentido de manter as escolas cívico-militares. Então, o governo federal aí mais uma vez sofrendo um revés numa decisão totalmente ideológica, porque essas escolas cívico-militares ensinam disciplina, além das matérias técnicas, daquilo que se precisa aprender, ensina disciplina. A disciplina é a principal. A disciplina, nós precisamos de tudo na vida para ter disciplina. E tem até uma
especialista, você sabe, conhece aquelas especialistas que foram aí numa grande rede de televisão dizer que disciplina não é o essencial, disciplina não é o principal. Ah, é? Eu quero ver alguém ter sucesso na vida sem disciplina. Quero ver. Me prova aí que alguém teve sucesso na vida sem disciplina, que já não nasceu em berço de ouro, que já nasceu deitado, né, em berço esplêndido e que tenha sucesso na vida, que não tenha disciplina em alguma coisa. Então, as crianças ali nas escolas cívico-militares já começam aprendendo a disciplina, o respeito, né, o patriotismo, valores, que, segundo Lula, eles estão combatendo desde sempre, que é valores da família, o patriotismo, enfim. Mas vários governadores aí já querendo manter as escolas cívico-militares, portanto. Olha, em menos de 48 horas, 4 juízes pedem substituição no caso de Ponticelli, ex-prefeito de Tubarão, que cumpria segundo mandato à frente do Executivo e é investigado na Operação Mensageiro. Vejam só, em 48 horas, isso mesmo. 4 juízes pediram substituição, se consideraram que não tinham condições, impedidos de julgar o caso do Ponticelli. Vejam só como a questão política e o judiciário se misturando, né? Mas pelo menos aqui, os juízes estão tendo a honradez de dizer, não, eu não posso, eu estou impedido por questões pessoais, seja lá o que for, de julgar o caso. Não vão julgar o caso de alguém que tem algum tipo de relacionamento. Então, nos últimos 2 dias, 4 juízes solicitaram ser substituídos no caso envolvendo o ex-prefeito Juarez Ponticelli, investigado na Operação Mensageiro em Santa Catarina. O juiz Guilherme Matei Borsoi foi o primeiro a declarar sua suspeição e pediu urgência na substituição. Em seguida, o juiz Fabiano Antunes da Silva e o juiz Maurício Fabiano Mortari também solicitaram ser substituídos por motivos de suspeição. Ontem, a juíza Miriam Regina Cavalcante também declarou sua suspensão. A comarca de Tubarão ainda possui 5 juízes titulares que podem assumir o caso. Vamos ver como é que era o relacionamento do Ponticelli com os outros 5 também, né? Se eles também vão se declarar aí impedidos de julgar o caso do Ponticelli. Mas chamou a atenção 4 juízes pedindo suspeição, impedimento, né, de julgar o caso Ponticelli, ex-prefeito de Tubarão. E na manhã desta quinta-feira, dia 13, moradores viveram momentos de terror ao ter a casa destelhada em Itapema, no litoral norte catarinense. Os fortes ventos causados pelo ciclone que atuou no sul do Brasil nesta semana arrancaram 3 pilares, causando o destelhamento da residência por volta das 8 horas da manhã. William Ferreira, que é um morador da rua 472, no bairro Morretes, gravou o momento exato que o telhado é levado pelo vento e caiu sobre outra residência nos fundos da casa. Segundo o William, havia moradores na residência e eles já estavam atentos e teriam pego inclusive cordas para amarrar a estrutura e tentar evitar o destelhamento, mas não deu certo. Pois é, ele está mostrando ali para você no vídeo que a gente está mostrando aí na live pelo Facebook, também aí no YouTube, arrancou, né? Parece que era um telhado único ali, de zinco, enfim, e a força do vento levou o telhado inteiro, de uma vez só. Força do vento. Falando em força do vento, eu quero só compartilhar aqui antes da próxima notícia, da próxima informação, complementando essa informação do vento aqui, o Carlos Grothoff compartilhou com a gente que no estado o vento máximo registrado ontem, acreditem, 162 quilômetros horários, lá na borda da serra, em Bom Jardim da Serra. Equipamento instalado junto às torres eólicas, lá do Tadeu Roberto de Souza. Acreditam nisso? 162 quilômetros horários. Isso é vento de tufão, daqueles tufões que passam devastando tudo lá nos Estados Unidos, por exemplo. 162 quilômetros horários, a rajada máxima de vento registrada lá no topo da serra, na borda da serra, em Bom Jardim da Serra, no dia de ontem. Incrível, hein? 162 quilômetros horários.
Olha, o dólar fecha abaixo de 4,80 pela primeira vez em 2 semanas, ainda sob influência da inflação menor que o esperado nos Estados Unidos. O mercado financeiro teve mais um dia de otimismo. O dólar caiu pela terceira vez seguida e fechou abaixo de 4,80 pela primeira vez em 2 semanas. A Bolsa de Valores subiu pelo segundo dia consecutivo e atingiu o maior nível desde o início do mês. O dólar comercial encerrou esta quinta-feira vendida a 4,79 com um recuo de 2 centavos, ou seja, 0,57%. A cotação chegou a subir no início do dia, atingindo 4,83 por volta das 9 horas e 30 minutos, mas recuou após a abertura dos mercados norte-americanos. A moeda norte-americana está no menor nível desde 30 de junho, quando também fechou vendida a 4,79. A divisa zerou a alta no mês e acumula a queda de 9,28% em 2023. No mercado de ações, o dia também foi marcado pela euforia. O índice Ibovespa da B3 fechou em 119.264 pontos, com alta de 1,36%. O indicador atingiu o patamar mais alto desde o último dia 5, influenciado por petroleiras, mineradoras e bancos. É a oscilação do mercado financeiro, com otimismo aí com relação aos dados do mercado internacional, mas também em relação a dados internos, dados aqui da inflação interna. O que nós temos ainda é a questão dos juros, né? Nós não vemos esses indicadores econômicos positivos refletindo no consumo, porque o consumo ainda está sendo freado pelo altos juros que nós temos aqui no nosso país. Olha, por fim, uma notícia que é inclusive o tema da enquete de hoje, que é sobre o Barroso, que diz não quis ofender os eleitores de Bolsonaro em fala na Uni. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, disse nesta quinta-feira, dia 13, que não quis ofender os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao utilizar a expressão derrotamos o bolsonarismo durante a abertura do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes, em Brasília. Em nota divulgada à imprensa, Barroso disse que respeita todos os eleitores políticos. Nas palavras de Barroso, na data de ontem, em Congresso da União Nacional dos Estudantes, utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando na verdade me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas, afirmou Barroso. Pois é, e nós vamos assistir aí o vídeo em que ele fala que derrotamos o bolsonarismo, entre outras coisas. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Pois é, foi isso que ele falou, exatamente nas palavras que ele disse, ao lado do Flávio Dino, ali no Congresso da Uni. E, como eu tinha mencionado já no início também da nossa programação, inclusive o Pacheco, que não se manifesta em absolutamente nada quando se trata de Supremo Tribunal Federal, fez uma manifestação ontem. Vamos ver o que disse o Pacheco. Olha, se não houver um esclarecimento em relação a isso, mesmo uma retratação quanto a isso, até para se explicar a natureza do que foi dito, evidentemente que isso pode ser interpretado como uma causa de impedimento ou de suspeição, mas obviamente que isso cabe ao ministro e cabe ao judiciário julgar. E eu que digo que eu não posso interferir nesse tipo de discussão, porque isso cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, no exame do caso concreto, avaliar quem sou eu como presidente do Senado, para poder opinar em relação a isso. O que eu estou buscando é que todos nós tenhamos essa compreensão de que o papel de colaboração para um Brasil reunificado, reconciliado, com mais tolerância, é papel de nós todos. Pacheco, tu és o presidente do Senado, tu és o único que pode abrir um processo de impeachment, por exemplo, contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. É só isso que o senhor Pacheco é. Não é quem sou eu para opinar
você não tem só que opinar, não, você tem que fazer mais do que opinar. E quando há excessos por parte do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, é exatamente você que tem que dar voz a outros senadores. A quantos pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal estão parados aí na mesa do Pacheco? E ele disse ali, olha, quem sou eu, né, para julgar alguma coisa, opinar sobre o Supremo Tribunal Federal? Pois é, ele está primando ali num discurso bonitinho, um discurso na questão aí da autonomia dos poderes. Mas quando um dos poderes fere a sua autonomia, como sempre tem feito aí constantemente o Supremo Tribunal Federal, é exatamente você, seu Pacheco, que aí tem que opinar, e mais do que opinar. Tem que representar, fazer valer os votos que você recebeu. 7h mais 10 e assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação na manhã desta sexta-feira.